boa noite, sejam todos muito bem-vindos, transmutados, tá ajustando a luz, se alguém estiver me ouvindo, me vendo, dá um ok aí. Muito bem. Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, que tem a ver com todo o nosso dia a dia praticamente, né? E não só o nosso dia a dia. Som e luz ok. E hoje eu tô de hippie, né? Virei hippie. Deixa antes de eu falar pra vocês por que eu virei hippie. Essa camisa aqui é uma camisa especial. Lá vai o Marco fazer merchandising, né? É uma camisa muito top, de algodão. Ela é de tecido cru. E ela, por que ela é uma camisa especial? Lógico, por causa da frequência dela, primeiramente, né? Que os tipos de roupas que é feito de plástico, basicamente, elas têm uma frequência baixa. Essa daqui já tem uma frequência alta. Outra questão é por causa que essa camisa aqui, ela tem ouro monatômico. Então, essa camisa aqui eu comprei do Felipe, lá na Felipe e a Carol, né? Dos proprietários da Zigu, que eles fazem essas estampas nas roupas, né? E eu comprei essa camisa deles. E confesso, é a primeira vez que eu estou usando. Eu comprei na C de julho. E é a primeira vez que eu estou usando essa camisa aqui, porque eu nunca utilizei esse tipo de roupa. E quando eu coloquei ela, nossa, me senti tão confortável, muito bacana. E recomendo mesmo. É uma camisa muito gostosa de se usar e com ouro monatômico melhor ainda. Tô bem hippie hoje, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Pi. Boa noite, Michele. Boa noite, Wanda. Boa noite todos que estão aqui, todos que vão passar por aqui também. Então, falando de saúde, eu não poderia deixar de falar sobre frequência, né? Falar de frequência, falar daquilo que compõe o nosso dia a dia, que são as roupas, principalmente as roupas, né? Que você se veste conforme as suas emoções também. Isso é muito legal de se entender. Tudo que você põe no teu corpo, todas as cores, todo o estilo que você usa, né, para você sair de casa ou dentro de casa, enfim, tem a ver com o seu emocional. Se você só anda de pijama dentro de casa, por exemplo, já vamos começar já rasgando o verbo. É confortável, é legal, mas isso quer dizer que você tem uma personalidade. Lógico que dentro de casa é uma coisa, né? Cada ambiente tem a sua maneira de se comportar. Mas até dentro de casa, você utilizando roupas com cores quentes ou cores frias, enfim, isso tem a ver com a personalidade também, tem a ver com a tua saúde emocional. E isso é muito importante. Uma pessoa que ela vive dentro de casa de pijama, basicamente ela está se escondendo do mundo, ela está se excluindo do mundo, ela está se afastando. Emocionalmente não é muito legal estar sempre de pijama dentro de casa, quando você está em casa. É legal você trocar cores de roupas dentro de casa de forma alegre, roupas quentes, por exemplo, que dão mais energia dentro de casa também, né? Então isso é muito importante, cuidar muito dessa questão de como se vestir também, né? A roupa que você vai sair também, geralmente se utiliza ali, eu gosto do básico, né? Do black white, né? Que é falei inglês agora, que beleza, hein? I speak English. Então, o preto, o branco, enfim, são cores básicas, né, para o dia a dia, para você ir em qualquer lugar. Só que você está neutro, digamos assim, né, no seu dia a dia. Por exemplo, eu vou fechar um boa noite, Suzy, boa noite, Mayara, boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. E começamos já falando da saúde relacionada às emoções, que eu ia falar bem depois, eu já acabei adiantando o assunto, porque eu
falei dessa camisa aqui. Mas já vou concluir também. E depois a gente volta no assunto novamente. Então, por exemplo, para fechar um negócio, para falar com o cliente, enfim, né, às vezes a mudança de cores, você usar cores diferentes, acaba favorecendo a sua personalidade no dia a dia. Tanto que cada dia da semana existe uma cor para cada dia da semana e uma cor para a sua personalidade, dependendo do ambiente de trabalho onde você está. Então é muito legal estudar sobre as cores também e como elas falam sobre a nossa saúde, falam sobre o nosso momento energético atual. Então é muito interessante prestar muita atenção naquilo que você veste também, tá? Então essas vestes que você está utilizando no dia a dia, elas podem significar muito para você. Pode fazer uma leitura de como será seu dia dependendo das vestes que você está vestindo, que você está trabalhando, digamos assim, essas cores em você também. Né? Que existe a cromoterapia, existe aí todo um conhecimento por trás das cores e como você deve usá-las em cada momento da sua vida. Então isso é muito importante. Hoje eu estou com uma cor cru, tem um marronzinho aqui, mas a intenção é exatamente que eu esteja numa frequência muito legal para fazer essa live. Frequência do algodão e a frequência do ouro monatômico, né? Que a frequência do algodão, eu não lembro agora a frequência do algodão, mas ela é uma frequência bem alta, né? Boa noite, Simone. Boa noite, Simone. Bem-vinda. Então, prestar muita atenção naquilo que você ouve. Por exemplo, eu posso estar tomando água dessa garrafa amarela, por exemplo, e amarelo, laranja pode significar um monte de coisa. É que eu gosto da cor, eu comprei a garrafa já nesse tom para não perder a garrafa. Essa foi a intenção. Né? Mas o laranja, por exemplo, eu acho que ela é mais amarela, não é laranja não. É que aqui dá a impressão que ela... mas é amarela, tá? Então amarelo é uma cor de alegria, uma cor de sol, uma cor, enfim, de percepção, de alta percepção, digamos assim, né? E utilizando o amarelo no dia a dia, por exemplo, eu particularmente, eu não sou muito das cores assim no dia a dia, mas é interessante prestar atenção. Tanto que, por exemplo, aqui na sala onde eu estou, no estúdio, eu utilizo variadas cores, por exemplo. Eu acho que acabou a pilha do trem aqui. Agora que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu acho que acabou a pilha do meu negócio aqui. E eu queria mostrar para vocês que aqui eu também faço, aonde eu estou fazendo a live, eu também faço minhas meditações, eu faço aqui a cromoterapia, eu faço uma série de coisas aqui, porque eu tenho essa lâmpada aqui, ó. Eu tenho esse tipo de lâmpada aqui. E eu posso trocar as cores do LED a hora que eu quiser, conforme eu for trabalhar uma frequência em mim. Posso trabalhar com violeta, posso trabalhar com verde. Eu utilizo muito o verde, né? Para limpeza do ambiente, limpeza da minha energia. Eu utilizo muito o verde, né? Também o amarelo eu não utilizo muito, mas o laranja eu utilizo. O azul eu utilizo, o azul é mental para despolarização da mente também. Violeta também para despolarização da mente. O vermelho, se eu quiser trazer toda a energia para o frontal, enfim, né, chamamos de energia Kundalini, eu utilizo muito o vermelho ou um dourado. Na verdade não é bem um dourado, é mais alaranjado, mas também serve. Também serve para esse tipo de situação, de você trabalhar em você esses campos energéticos, porque a luz ela se condensa.
Uma luz verde, por exemplo, você pode ver muita coisa através da lente do teu celular numa luz verde, né? Porque ela é condensada. E a luz verde tem muito a ver com a saúde, certo? O laranja, por exemplo, muito utilizado em restaurantes para gerar uma sensação de fome nos clientes que frequentam o ambiente. Nas pessoas que chegam, elas veem as paredes laranja e o laranja desperta a fome nas pessoas. Então, e para quem conhece as cores, estuda sobre as cores, é muito importante até para os negócios fazer a aplicação de cores. Mas vamos lá, vamos falar de saúde. O meu quadro que ele está querendo fugir. Eu ainda não coloquei ele na parede, porque não deu tempo. Mas vamos falar então de saúde. Primeira coisa em saúde, nessas doenças modernas, cadê o material? Era para estar aqui. Deixa eu pegar o histórico aqui, já vamos falar disso. Que eu vou trazer uma matéria bem interessante para vocês. Aqui. Estou com 2 celulares hoje aqui, porque eu achei uma matéria bem interessante para falar sobre isso. Aí. Nossa. Também não precisa tanto assim, né? Quase me cegou aqui. Enfim. Você sabe o que são doenças da modernidade? Quem sabe o que são as doenças da modernidade? Se meu pai estivesse presente, ele diria assim, são as frescuras do dia a dia. Não é isso não, deve se levar muito a sério isso. Eu vou ler um pedacinho da matéria aqui, depois eu vou falar sobre isso, tá? Essa luz está muito forte aqui. Aí. Então, já falamos das cores, já falamos de frequência. Essas roupas, inclusive, deixa eu concluir o merchan, essas roupas aqui com ouro monatômico, de algodão, de tecidos assim, tecidos puros, digamos assim, vocês podem adquirir com a Zigu, tá? Do Carol e o Felipe. Basta acessar, acho que deve ter no site deles já, essas roupas para vender. É muito legal. Isso ajuda muito a trabalhar a saúde de vocês também. Então, vivemos em uma era de avanços tecnológicos rápidos e constantes, que trazem benefícios e facilidades para a vida cotidiana. Imagina, quem que não gosta de uma tecnologia, quem que não gosta de algo substituindo o serviço braçal ou o trabalho de gasto energético da mente, né? Restaurantes mexicanos usam muito o laranja e vermelho. Exatamente. Deixa eu ver, Mayara. Onde eu caminho, o chão é azul, dá uma sensação de calma. Com certeza, com certeza. Então, as tecnologias, né, que trazem benefícios e facilidades para a vida cotidiana. No entanto, esse estilo de vida acelerado e altamente conectado também resultou em uma série de problemas de saúde conhecidos como doenças da modernidade. Essas doenças são diretamente causadas pelo nosso estilo de vida contemporâneo, caracterizado por estresse crônico, rotina de trabalho, problemas financeiros, autocobrança, falta de atividade física, alimentação inadequada e exposição excessiva aos dispositivos eletrônicos. As doenças mentais, como ansiedade, burnout, síndrome do pânico e depressão, têm se manifestando com maior frequência na sociedade moderna. A pressão social, o estilo de vida acelerado e a falta de suporte emocional são algumas das causas dessas condições. Alguém tem na família ou alguém está passando por um momento desse? Se está passando, já deixo aqui minha disponibilidade, se você já está passando por um momento desse,
dessa questão emocional e precisa de uma conversa, eu me coloco à disposição para isso, caso você tenha alguma situação dessa na sua vida, tá? Eu não conheço tudo, não sou dono da verdade, eu tenho meus problemas também. Procuro trabalhar o máximo possível dentro daquilo que eu acredito, dentro da minha verdade, mas se você precisar de uma conversa muito sincera, se você precisar de uma ajuda muito sincera, se eu tiver essa possibilidade de lhe ajudar, eu lhe ajudarei. Se eu não tiver a possibilidade, com certeza eu vou lhe indicar alguém que possa lhe ajudar, tá ok? Então fique muito à vontade para me procurar, caso você esteja passando por alguma situação desse tipo, tá bom? E eu lhe encaminharei para um profissional que talvez eu conheça dentro da área específica. Vamos lá. As doenças mentais, exposição, as doenças mentais, pressão social. Quem não passa por pressão social? Principalmente os jovens, né? Passam pela pressão social. É um tipo de doença onde as crianças, os jovens, enfim, eles procuram algo que eles consigam se identificar, porque ele já não consegue se identificar com os pais. De que forma isso acontece? Quando a criança, o jovem, ele não consegue se identificar com os pais, significa que está faltando alguma coisa dentro do lar, está faltando alguma coisa no sentido emocional, certo? Além das cobranças e das pressões. Aí é meio estranho, né, falar que jovens têm cobranças e pressões ali fora. Mas tem, porque eles querem de toda forma se encaixar em algum grupo, eles querem se encaixar nos padrões sociais impostos pela mídia, governos, enfim, eles precisam estar dentro dessas discussões para eles se sentirem importantes. Essa procura de importância, de se sentir importante, de se sentir parte, significa que está faltando um ambiente acolhedor dentro da própria família. Então o jovem, ele começa, e a criança, cheio de pelo da medusa aí. O jovem, a criança, ele começa a buscar dentro de grupos se encaixar em padrões que muitas vezes vai fazer ele sofrer e entrar numa depressão. Porque ele tentando se encaixar, ele vai ter que adquirir uma nova personalidade para que ele consiga dar conta de toda essa pressão. Ele vai ter que criar uma máscara. Assim como o pai e a mãe, os familiares, criam seus personagens para o trabalho, precisa ter serem, digamos assim, duros muitas vezes com as questões cotidianas, duros consigo mesmo, para conseguirem ter força, para conseguirem sustentar uma família, enfim, tanto emocional quanto financeira, precisam dessa força, e muitas vezes essa força leva os pais e mães, enfim, a serem mais frios com seus filhos, no seu lar, enfim, construindo um lar de exclusão. E onde é que o jovem ele vai buscar se incluir? Em grupinhos que não vão agregar basicamente nada, que não vão trazer benefícios e vão trazer pressão. Por isso que os jovens estão tão perdidos. Eu falo em jovens, vírgula, porque tem muitos jovens aí com a cabeça fenomenal, né? Não vamos generalizar aqui. Tem muita família que instrui muito seus filhos, que dá muito suporte, que dá muito amor, que dá muito carinho, e também que educa de uma forma eficaz, né? Dividindo as tarefas de casa, cobranças. É importante cobrar o jovem, porque ele será cobrado também na vida adulta, precisa preparar para isso, né? Então essa doença, digamos, de pressão social,
ela acaba levando o jovem para onde a família menos espera. E vocês sabem do que eu estou falando. Quando ela tenta se encaixar em grupos que não têm a ver com os valores de família, passados da família. Pois bem, doenças como a pressão social, o estilo da vida acelerado e a falta de suporte emocional são algumas das causas dessas condições. Doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, incluindo doenças arterial, coronariana, hipertensão e acidente vascular cerebral, também tiveram um aumento significativo nos últimos tempos. Essas condições se tornaram mais comuns devido a fatores relacionados ao estilo de vida, abrangendo aspectos físicos, mentais e sociais, e requerem uma abordagem abrangente para prevenção e tratamento eficazes. Para reduzir essa tensão, é necessário encontrar um equilíbrio entre trabalho e lazer. A gente dá risada, né? Mas quantas pessoas dizem assim, eu não tenho nem tempo para fazer lazer, eu não tenho tempo para lazer, né? E tá tão apegado aos problemas cotidianos que a pessoa transforma os problemas cotidianos em problemas monstruosos, que os problemas superam a capacidade de construir soluções da própria pessoa. Que isso tem que vir, construir soluções tem que vir da própria pessoa. Mas ela busca as soluções fora de si. E se torna uma pessoa incapaz de tomar decisões dentro do lar. É muito grave isso, no contexto de família. Então, praticar atividades físicas relaxantes, fortalecer os relacionamentos pessoais, buscar apoio emocional e profissional quando necessário e adotar estratégias de autocuidado como meditação, acompanhamento médico, preventivo e terapia. Também é importante ressaltar que as doenças da modernidade não afetam exclusivamente determinadas faixas etárias ou grupos sociais. Elas impactam pessoas de todas as idades e origens e sua ocorrência está aumentando globalmente. Portanto, é fundamental que a sociedade como um todo esteja consciente dessas doenças e trabalhe em conjunto para preveni-las. Dentro das organizações, essas doenças têm causado grandes impactos relacionados ao aumento de turnover, que é um termo em RH para questão de rotatividade, turnover, né? E afastamentos. É muito importante adotar medidas que promovam o bem-estar e a saúde dos colaboradores também. As empresas também têm uma parte aí nessa questão, né, de saúde dos seus funcionários, né? Então, eu particularmente já tive problemas com psoríase, já tive esses problemas. A psoríase não tem cura. Tem um certo tipo de tratamento, que é o tratamento emocional, que 99% da possibilidade de curar uma psoríase. Eu passei por isso, eu sei o que é ansiedade, tentando controlar aquilo que não conseguia controlar, e gera uma tensão muito grande no corpo, um estresse exagerado no corpo, e aí as mãos começam a se encher de bolhas e incomoda, e realmente incomoda. Passei por isso e não desejo isso para ninguém, e pode ter certeza que a cura da psoríase, ela tem a ver exatamente com emocional e consciência. É uma doença que pode-se dizer que é uma doença que tem a ver com a modernidade na busca de resultados, entregar resultados.
Claro que tem a ver. Entregar resultados em casa, entregar resultados no trabalho, uma vida que é cobrado de você resultados. Você precisa mostrar resultados. Tudo bem, você tem um trabalho, você tem um contrato de trabalho, você precisa mostrar resultado. Mostrar não, você precisa entregar resultados. A partir do momento que esses resultados não têm a ver com você, mas têm a ver com uma série de processos, você precisa entrar na sua consciência e dizer assim, está fora do meu controle. Está fora de entregar resultados da forma que esses departamentos trabalham em conjunto comigo. Ou muda-se a forma dos departamentos trabalhar comigo. Eu estou falando do trabalho de contratos, de CLT, enfim, inclusive de outros. Se certos departamentos não funcionam, a sua entrega de resultados ela fica comprometida. E se você é uma pessoa comprometida com o seu contrato de trabalho, com certeza isso vai te gerar um estresse e também vai te gerar uma frustração por você não entregar resultados. E você acaba achando que aquilo é culpa sua. E muitas vezes tem a ver com departamentos, tem a ver com outras questões que você não consegue controlar. Então, essa doença chamada psoríase, ela tem a ver com as doenças psicossomáticas, aonde você quer controlar tudo fora de você e você acaba perdendo o controle e gerando emoções e também como é que eu vou dizer? Não só emoções, mas pensamentos que vão moldar o teu ambiente, comportamentos que vão moldar o teu ambiente. Em vez de você melhorar o ambiente, você acaba danificando a energia do ambiente. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Assim também acontece dentro da sua casa. Que quando você está tentando trazer resultados e há uma série de situações dentro do ambiente da sua casa que não condizem com aquela entrega de resultados que você precisa entregar, então você acaba se frustrando também com isso e isso acaba gerando em você uma série de problemas psicossomáticos. Soma quer dizer corpo, psico, mente, né? Então, precisa se prestar muito atenção. Se o ambiente onde você está te gerando também a possibilidade de potencializar essa energia positiva para a entrega de resultados. Mas o que é a vida na entrega de resultados? O quanto de resultados você pode entregar para você, você consegue entregar para você. Para os outros, você faz de tudo para entregar resultados? E para você? Você entrega resultados? O que é, Marco, entregar resultados para mim mesmo? Resultado na sua saúde emocional. Você entrega que tipo de resultado na sua saúde emocional? Negativo? Vive estressado, vive zangado, vive bestemando, falando palavrões, uma série de coisas que vão te levar a outras situações. É esse o resultado que você está entregando para você? Então, alguma coisa de errado está acontecendo aí. Porque o resultado que você está entregando para você é negativo. E se você começar a pensar diferente de entregar para você um resultado positivo, aí existe uma consciência que você vai acabar, ou você muda o ambiente, ou você acaba se afastando do ambiente. Porque o ambiente vai moldar você também. Entende? Então, são vários aspectos. Quando se fala em doenças da modernidade, são vários aspectos que você precisa prestar atenção desde o ambiente onde você está. Saúde emocional pode afetar a questão da doença da diabetes? Pode afetar.
Pode curar uma doença de diabetes? Pode curar também. Porque você trabalhando o teu emocional, trabalhando essas questões psicossomáticas, as doenças modernas, você cura teu corpo. É o resultado que você pode entregar para você, é a cura de todas as doenças. Mas nós somos ensinados pelo sistema que existe um governo que está pegando o nosso dinheiro e que esse dinheiro ele está dando para nós saúde, lá no posto de saúde, e as pessoas acreditam nisso e vão lá no posto de saúde para curar as suas doenças. Essas pessoas, elas poderiam, talvez, estudar mais sobre questões de ervas, porque a natureza traz para nós uma infinidade de recursos para convergir com a nossa saúde e não convergir com a nossa doença. Porque o remédio, quando você toma uma pastilha, alguma coisa, o remédio ele vai fazer o quê? Remediar, ele já fala isso. Né? Então, essa questão de você tomar medicamento, a não ser que seja muito, esteja doendo, esteja incomodando, enfim, aí sim. Eu, por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça e estiver me incomodando pra cacete, eu vou lá e vou tomar um negócio para dor de cabeça. Por que eu vou ficar sentindo dor? Logo depois você pode fazer uma desintoxicação e pronto. Mas qual que é a raiz da dor de cabeça? Onde é que está a raiz de tudo isso? A raiz é emocional, é excesso de pensamento, é intestino preso. Se é intestino preso, alguma coisa que não está sendo digerida, né, não está passando ali toda aquela sujeira, você não está conseguindo falar, não está conseguindo comunicar. E isso vai trancando, prendendo o intestino. É emocional. A falta de nutrição também afeta o intestino, lógico que sim. Quando você não tem alimentos nutritivos, o intestino ele fica lento. Por que o intestino fica lento? Porque para todo aquele alimento ele não passa rápido por ali e o intestino ele fica lento para tentar absorver algum nutriente daquela alimentação que você está socando na garganta. Acabei de deixar um exemplo para os próximos pernilongos aqui. Eu vou colocar ele na parede, assim, só para exemplar. Como diz, só para exemplar. É só para quebrar o padrão da seriedade. Então, eu me perco, né? Onde é que eu estava mesmo? Então, falando do problema da nutrição, o Ultra já me soprou aqui, tá? Eu tenho uns professores junto comigo aqui. Esse problema da nutrição, ele é muito importante. Você vai identificar a tua rotina, vai identificar a tua rotina pela alimentação que você está ingerindo. Se a alimentação que você está ingerindo é uma alimentação rápida, significa que você está criando doenças para você. Porque teu corpo não vai ter a capacidade para mensurar todos os processos mentais e emocionais que você está gerando. E tudo isso vai para o fígado, acaba lhe dando vários problemas de gastrite, vários problemas de refluxo, várias situações aonde você não consegue dissolver. Deixa eu tomar minha água. Minha água também é com ouro monatômico e com sal integral. Água salinizada. Precisamos tomar água com sal, hidratar o nosso corpo. Então, o intestino ele fica lento porque ele precisa ficar lento para fazer o máximo de absorção de nutrientes que vai passar por ali. Se você está dando uma nutrição adequada para o corpo, o teu intestino ele não vai ficar lento. Ele vai funcionar normal
E vai, por quê? Vai ter nutrição suficiente, então ele vai funcionar normal. Entendeu? Entenderam? Olha o Bilu aí. Entenderam? Então, essa parte de nutrição, ela também entra na parte psicossomática. Porque ela é um grande termômetro, digamos assim, da sua saúde, a sua nutrição. Porque ela vai determinar a sua rotina. Ou a sua rotina vai determinar a sua saúde, ou a entrega dos resultados vão determinar a sua saúde também. Prestar atenção na nutrição é muito importante. Você precisa manter-se vivo. Como diz a Carol, fique vivo. A transmutação é logo ali. Então, cuidar da máquina é muito importante para que você cuide do restante da entrega de resultados. Uma pessoa doente, ela não consegue entregar resultados nem para si nem para os outros. Ela não consegue entregar resultado dentro da sua própria casa, uma pessoa doente. Ou consegue? Ela consegue tirar tempo das outras pessoas, uma pessoa doente. Então precisa se ter muito cuidado com tudo isso, com tudo isso. Alimentação, ela tem muito a ver com o resultado e com a entrega de resultados também. Uma pessoa que come carboidratos simples, ou seja, farinhas brancas, digamos assim, ela está muito mais propensa a não entregar resultados, porque ela não consegue encontrar soluções adequadas ou soluções eficazes para qualquer coisa que ela venha fazer. Os lanches rápidos, as comidas rápidas, o excesso de mídia, se você não tiver consciência disso também, afeta, porque é luz a todo momento no teu olho. Ah, mas daí eu uso um óculos e tal. Sempre tem uma solução, né? Então, é muito importante tudo isso. Mas o que isso tem a ver com as outras questões que o Marco sempre traz aqui, que tem relação com a alma, tem relação com o espírito, tem relação com o passado também. Uma vez eu atendi uma pessoa nessa questão, nessas doenças psicossomáticas, e ela tinha muita ansiedade, e ela comia como desesperada, e ela não conseguia parar de comer. E eu fiz uma busca, fiz um rastreio para ela, né? Isso faz muito tempo. E ela foi uma pessoa que em determinado tempo da sua existência, lá no passado, ela passou muita fome. Negavam alimentação para ela, ela era quase como uma escrava. Isso se tornou uma doença da alma. Ela viveu uma vida na escassez, mesmo tendo em abundância, sendo bem de vida, digamos assim, tendo uma mesa farta, ela se entupia de comidas, uma ansiedade desesperadora, e ela não conseguia entender porque era quase que automático tudo isso. E foi trabalhado esse nível de consciência. Até hoje postei um vídeo sobre existências passadas, que é do... Como é que é o nome dele? Bashar, eu acho que é, né? É uma coisa assim. Muito interessante. Gosto muito dos vídeos dele. Traz uma sequência de questões muito importantes em todas as áreas. Então, nessa existência, essa pessoa, ela passou muita fome, ela trouxe todos esses aspectos incrustados na alma dela, e cada vez que ela gerava um estresse, gerava alguma coisa emocional, ela atacava essa alimentação.
não era uma fuga, mas era uma sincronização de que iria faltar alguma coisa na vida dela. Emocionalmente, ela atacava a alimentação. A partir do momento que ela entendeu esse processo, ela começou a mudar a dieta dela, porque veio para a consciência. Ela conseguiu entender que não faltava nada para ela, que toda aquela alimentação que ela tinha na mesa dela ia ter no dia seguinte. A gente começou a trabalhar isso nessa pessoa. E foi muito importante isso, porque essa pessoa ela reduziu muito peso, essa pessoa ela se tornou uma pessoa diferente por ela ter consciência do que acontecia. Porque ela não encontrava a raiz do problema. Porque aparentemente era uma pessoa saudável. Mas quando ela baixava a frequência dela, ela sincronizava com esses aspectos da alma. Então, o que tem a ver a nutrição com esses aspectos da alma? Tudo, porque tudo está interligado. É o teu corpo físico, mental e espiritual. Está tudo interligado. Mas só que tudo inicia no processo invisível, no psíquico, e depois vem para o soma. E aí aparecem os resultados. Então, no invisível de cada um de nós reside essas doenças modernas, digamos assim, que chamam de doenças modernas da atualidade, a depressão, a falta de desejo, falta de ânimo, os excessos com bebidas alcoólicas, tudo isso está no invisível, no psíquico. E como que eu posso trabalhar tudo isso se eu não tenho consciência ainda de tudo isso? Você pode trabalhar tudo isso, essas doenças modernas, que na verdade ocorrem apenas como sincronização de frequências, você pode trabalhar isso prestando atenção na sua nutrição, fortalecendo o seu corpo, fortalecendo a sua mente, tirando tempo para lazer e tendo objetivos. Objetivos que não sejam só materiais para a sua vida. MKPNT. Você, por gentileza, pode colocar teu nome, só para mim falar teu nome, que é a tua frequência vibratória, né, que a gente chama de frequência vibratória, né, que a gente chama, né? Então isso é muito importante, que as pessoas falem seu nome também. Então, coloca teu nome ali, só para me identificar. Mas, Mike Paneto. É um mantra, né, Mike Paneto. Então, seja bem-vindo, Mike. Os alimentos muito importantes, um dos alimentos muito importantes é a carne. A carne, dizem que o ovo é o alimento completo e um dos alimentos mais importantes. Eu posso concordar que o ovo realmente ele é o alimento completo, mas ele, para o nosso organismo, ele não é exatamente o alimento mais importante. Ele pode ser completo, mas ele não é o mais importante. E nós vamos falar da carne, que a carne, ela é o alimento mais importante. Ela é um alimento completo, super completo. Eu não estou falando daquela carne bonita, daquela carne vermelha. Eu estou falando daquela carne que geralmente ela tá lá no fundo da, digamos assim, o açougueiro deixa ela por último e coloca todas as carnes ali na frente. Aquela carne que ele deixa por último, que tem aquela gordura, que tem aquelas fibras, enfim, que tem aquele colágeno, aquela carne ela é muito importante.
Não aquela carne limpa, sem nada nela. A carne mais importante que tem é aquela carne que possui a gordura. E tem vários vídeos falando sobre isso também aí no Instagram, no YouTube, sobre essa carne. Marco, tu é espiritualista e tal, isso e aquilo. Eu sou livre. Eu sou livre. Espiritualmente livre. Eu, assim, não me identifico, não posso me identificar com um tipo de situação espiritual ou coisas espirituais ou religiões, enfim. Eu, nessa parte, eu sou livre. O que eu acredito vai muito além. Então, quando se fala em carne, geralmente as pessoas pensam na espiritualidade, né? E a própria espiritualidade concorda que para o corpo físico é muito importante a carne. A própria espiritualidade, eu estou falando do pessoal do segundo anel, em frequências mais elevadas, que a carne é muito importante para o nosso corpo. Esses irmãos que estão lá no segundo anel, em frequências maiores, em frequências, não são frequências superiores, são frequências mais sutis, digamos assim. Eles concordam que o nosso corpo precisa de carne. Inclusive, pode-se curar muitas doenças através do consumo dessa carne altamente nutritiva. Sim, existem vários estudos que dizem que as saladas, enfim, e outras coisas vegetais, elas são antinutrientes, tá? Apesar de que também devem ser consumidas, deve-se ter sim um cuidado. Ah, mas tu é nutricionista. Não, eu sou autodidata, tá? Então eu sei muito bem o que eu estou falando, sou muito bem informado sobre isso. Eu trabalhei 10 anos nessa área de suplementação. Eu sei muito bem o que eu estou falando, tá? Então eu não sou nutricionista, mas eu sou autodidata e eu, Marco Pavão, eu busco as minhas próprias fontes e não acredito em qualquer coisa que é postado na internet ou qualquer coisa que venham falar de dentro de uma faculdade para mim. Com todo o respeito a todos os nutricionistas, a todas as pessoas que trabalham nessa área, eu sou autodidata, eu procuro as minhas próprias fontes para a minha própria saúde, entende? Então, você precisa procurar suas fontes, você precisa cuidar da sua saúde e não deixar a sua saúde nas mãos de médicos que só oferecem medicamentos para você. Então, eu posso dizer que eu sou estudioso dentro dessa área nutricional também. E torço para que todas as pessoas sejam autodidatas também e busquem suas próprias fontes, pesquisem fontes seguras para que consigam cuidar da sua própria saúde também, certo? Eu sou autodidata em muitas áreas. Física, química, arqueológica. Eu sou autodidata em várias histórias. Eu busco as fontes. Eu pesquiso. Eu estudo. Entende? E aplico acima de tudo. Isso é muito importante. Você, quando diz assim, então, você, Mike, quando diz assim, então, o ideal para nós humanos é apenas carne? Não. Mas é possível viver somente comendo carne. É possível. 99,9% que é possível, tá? Se você tiver água de qualidade, se você tiver esse alimento altamente nutritivo, sim, é possível viver assim. O ser humano sobreviveu assim. Ah, mas o tempo muda, o corpo muda, isso é aquilo, não. Isso é uma grande besteira, porque o sistema fez o nosso corpo mudar e se adaptar ao açúcar, se adaptar aos remédios e nunca mais voltar àquele padrão original de alta carga elétrica que o nosso corpo tinha, que favorecia muito a nossa mente, deixava a nossa mente assim, ó,
pensava, realizava, construía em piscar de olhos. Por que que isso não acontece mais? Porque a indústria alimentícia só produz lixo e esse lixo está sendo consumido pelas pessoas que eu acabei de ler uma matéria sobre isso, que não tem tempo para cuidar da sua saúde. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, alguém vai cuidar da sua saúde para você. Então, vegetais, frutas, enfim, são muito importantes. As frutas são muito importantes? Claro que são importantes. Toda alimentação é importante, mas você precisa saber fazer escolhas. Assim como você vem fazendo escolhas para sua alimentação, alimentando seu corpo, alimentando sua mente, alimentando suas emoções, você precisa fazer escolhas sobre os ambientes também. Os ambientes que você frequenta é muito importante também. Adianta você só cuidar da alimentação, nutrir teu corpo, enfim, sentir forte e tal, e logo depois você está num ambiente que não favorece nada a tua emoção e nem tua mente. Então, isso tudo você precisa prestar atenção. Essas doenças que a internet diz que existem um monte de pessoas assim, eles inventam doenças, as pessoas acreditam que estão daquela forma e vão ao médico, o médico receita remédios. Volto a dizer que remédio é importante até certo ponto. A partir do momento que você começa a se intoxicar com remédio, é muito ruim para a tua saúde. Eu não vi nenhum médico, quer dizer, eu vi médicos sim, tá? Me desculpem, eu vi médicos sim, mas pouquíssimos médicos indicarem você tomar água salinizada. Colocar uma colherinha de chá dentro da tua garrafa de água. Isso vai melhorar o teu plasma, vai melhorar a questão de minerais, vai ter uma carga de minerais a mais. Inclusive, vai melhorar a carga elétrica do teu corpo também, porque água salinizada, ela ajuda muito na eletricidade do corpo. Então você precisa consumir. Para quem nunca consumiu água salinizada, eu digo que vai com calma nos primeiros dias da água salinizada. Por quê? Porque vai cair lá no intestino e vai fazer uma limpeza. Então, se você consumir uma carga de água salinizada durante o dia, que você esteja em casa. De preferência um banheiro só para você, porque realmente ela faz uma limpeza. É impressionante. E logo depois começa a normalizar. Começa a hidratar. E hidratando as tuas células, basicamente você está mudando todo o seu sistema bio. Entendeu? Entenderam? Então, são coisas que precisam ser pensadas, porém, muito se vê a doença da alma. Agora eu volto de novo nas doenças da alma. Aquilo que você traz dentro da sua família como missão, compromisso, e você muitas vezes quer fugir de tudo isso. Porque você não consegue compreender o que é uma missão de família, o que é um compromisso dentro de uma família, o que é um compromisso, uma missão com uma pessoa. Muitas vezes se encerra o ciclo com pessoas porque algo já foi ajustado e isso é missão, é compromisso. Entende? Então, todos esses aspectos da alma estão intrínsecos na entrega de resultados também. Quanto melhor você está com você, em paz com você, trabalhando em você, internamente em você, melhor vai ser a sua entrega de resultados. Porque você vai estar num fluxo. Muito se fala hoje na questão... Hoje não, na verdade, foi sempre falado na questão financeira, né? Foi sempre falado nesse fluxo de questões financeiras. E uma das preocupações maiores da sociedade é a questão financeira. De
Só que acaba gastando mais energia pensando naquilo que não tem do que se colocando energia em soluções. E o sistema, ele leva você a pensar assim, que é tudo escasso. Só que o sistema te leva para esse lado porque você está enfraquecido mentalmente. Você não está munido de informações sobre você mesmo, sobre suas qualidades, sobre seus dons, sobre seus merecimentos. Você não está informado disso. Mas você olha para o mundo fora e você acha que poucos são merecedores e você não. Você olha para o mundo fora e você acaba achando que existe um mundo escasso e existe abundância para todo mundo. Existe riqueza em tudo que você olhar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que eu estava atendendo ela, e é uma pessoa que já tem sucesso na vida. Já conquistou basicamente tudo. E ela quer mais. Mas o que ela não está enxergando? Entende? O que a gente não está enxergando de riqueza que existe ao nosso redor? Estar rico, estar abundante, mas não conseguir enxergar essa abundância, não conseguir enxergar esse sucesso, não conseguir enxergar isso, essa autocobrança de chegar a um lugar que nem se sabe onde é esse lugar. A verdade é estar prestando atenção fora de você. Quando você começa a internalizar, você olha a riqueza que você já construiu e você diz assim, poxa vida, olha o sucesso que eu tenho, olha tudo que eu já conquistei. A partir de agora, eu preciso trabalhar algo internamente em mim. Porque essa ansiedade, essa rotina maluca imposta para nós, a rotina maluca não é aquela, não estou falando da rotina de você saudavelmente acordar cedo, ir para academia, de você cuidar para você. Eu não chamo isso de rotina maluca. Eu chamo rotina maluca quando você não consegue fazer isso. Não tirar nem tempo para atividade física. Isso é uma rotina maluca. Isso é uma doença. E é uma doença moderna. Nossa, já é 10 horas, cara. Como eu falo, hein? Meu Deus. Eu pensei assim, vou fazer uma live aí de 40 minutos. Então, Cláudia, o Marco fala. Mas são assuntos bons de falar, né? São assuntos legais de falar. Principalmente quando a gente aplica isso na nossa vida. É muito legal. Eu gosto de falar daquilo que eu aplico na minha vida. É muito satisfatório para mim falar. É muito tranquilo de falar aquilo que eu aplico na minha vida. Por exemplo, aqui que eu estava falando da cromoterapia é algo que eu basicamente faço todos os dias para minha saúde. Mas eu estou falando de uma saúde invisível. Eu não estou falando de uma saúde física. Então é algo que eu faço de coração mesmo. É falar daquilo que eu faço. Então eu falo pra caramba, cara. Então, essas doenças, eu volto a dizer para vocês, preste muita atenção na sua rotina, preste muita atenção naquilo que você está deixando de fazer por você, preste muita atenção para não comprar essas doenças que a mídia apresenta como doenças. Você acaba comprando como doenças, você acaba aceitando isso para sua vida. Eu tô com TDAH. Eu tô isso e aquilo. A verdade é que você tá cagando pra tua vida. Eu tô com TDAH. É exatamente isso. Você tá cagando para aquilo que é importante para você. Entende? Nossa, eu esqueci o filho e tal, tô com TDAH. Não, você não tá com TDAH. Pressão 12. Exatamente, cara.
Meu Deus do céu. Eu fico, olha, deixa eu respirar aqui. Essa da pressão 12/8 aí, ela foi assim. Eles foram longe, eles foram audaciosos. Né? Imagina as pessoas que têm a pressão, então, abaixo disso, já estão morrendo. Só de ler a matéria. Então, artigos científicos sem pé sem cabeça, artigos científicos pagos por grandes indústrias alimentícias, artigos científicos que dizem que máscaras salvavam, e a gente falava que era uma bosta tudo aquilo. Desculpa o palavrão, eu estou dentro da sua casa e eu acabei falando palavrão, me desculpe por isso. Palavras de baixo calão, mas assim, irrita, entende? De pessoas virem falar em ciência sem ao mínimo abrir um livro para pesquisar sobre saúde, né? Cai quem quer, exatamente. A indústria farmacêutica, esses bandidos, esses criminosos, em conjunto com governos, eles conseguem matar. Eu vou falar em milhões de pessoas. Somente com as porcarias que eles promovem. Eles conseguem matar milhões de pessoas. Vocês sabem o que é isso? Que morrem através de medicamentos, intoxicados com medicamentos. Ah, mas é não sei o que e tal. Mas existe isso, existe. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso. A gente tem que sair do sistema, a gente tem que sair da bolha e fazer algo pela gente, fazer algo pela família também. Ou, sei lá, se a tua família é um gato ou um cachorro, é o teu conceito de família, que seja. Que seja família, então. Mas precisa ir em busca disso. Precisa abrir os livros, precisa ser autodidata. A informação pronta hoje, ela está te levando a um nível de burrice tão grande. Desculpa, eu não estou falando para você, estou falando para quem acredita nisso, entende? Então, está levando as pessoas num nível de burrice tão grande que a gente chega a olhar assim e dizer assim, meu pai do céu, que mundo que eu estou vivendo? Que a pessoa não tem capacidade de raciocínio. E sabe por que ela não tem capacidade de raciocínio? Porque ela vive embugada de açúcares. A partir do momento, aí eu vou dizer, toma café sem açúcar, eu vou apanhar. Tudo isso intoxica o cérebro. Intoxicando o cérebro, não há possibilidade de pensar. Então elimine os açúcares da sua vida e você verá o que vai acontecer. Açúcar no café não dá, gente. Não, açúcar no café não dá. Perde todo o sabor do café. Mas eu estou falando de um café especial. Estou falando de café aquele selecionado. Não é aquele café com pau, pedra, moído, tudo dentro, né? Então, viu? Falei do açúcar. Isso é um hábito incutido nas pessoas. Isso é um hábito que foi vendido para as pessoas e foi viciado as pessoas nisso. Porque os antigos tomavam café sem açúcar. Eu lembro que a minha mãe fazia café e, na verdade, ela colocava açúcar no café. Só que ela colocava açúcar mascavo, o açúcar de cana, aquele feito no tacho ali, naquele panelão de ferro lá. Eu ajudava a fazer aquele tipo de açúcar. Era muito bom, mas era açúcar, né? Então, uma energia vazia. Mas antes disso, se tomava café sem açúcar. E o açúcar, ele leva você a um estado de intoxicação ou perda de ômega 3 do teu cérebro. É oxidação pura para o cérebro. Quando você perde ômega 3 e alguns minerais e energia do teu cérebro, você não está dando energia para o teu corpo. É uma energia vazia. Você está perdendo o ômega 3 do teu cérebro,
que é a gordura que basicamente o cérebro é 80%, se eu não me engano, se não me falha a memória, 80% do nosso cérebro é ômega 3, é gordura. A nossa retina ocular, ela é basicamente 100% ômega 3. Então, o consumo de ômega 3 é muito importante para a saúde mental e saúde emocional, além da saúde da visão também. Então, olha onde a gente acabou chegando. Hoje eu estou nutricionista aqui. Então a gente saiu do açúcar, foi para o ômega 3 e se falando no açúcar, ele ajuda a acabar. Agora para vocês que fazem academia, né? Eu não faço academia. Para vocês que fazem academia, o açúcar é um veneno para as fibras musculares. O açúcar, ele acaba com as fibras musculares e gera uma grande flacidez no corpo da pessoa. O ponto fraco, né? Boa noite, Eli. Boa noite. Tudo show? Então, a indústria transformou o seu corpo num pote de açúcar. A partir do momento que você começa a tomar água salinizada, você começa a mudar teu paladar. Teu paladar já não aceita tanto o açúcar assim. Você começa a mudar o seu nível de consciência também. O açúcar, além dele acabar com as fibras musculares, ele acaba com o óxido nítrico das nossas veias, das nossas artérias. Que o óxido nítrico é muito importante para a saúde do coração. Eu acredito que o óxido nítrico, eu nunca encontrei aqui no Brasil óxido nítrico para ingerir. Eu acho que eu acabei encontrando nos Estados Unidos óxido nítrico para ingestão. Mas pessoas de idade que consomem altas doses de açúcares, elas têm uma tendência de morrer dormindo, de desencarnar dormindo. Por quê? Porque quando baixa o óxido nítrico das artérias, em vez delas ficarem elásticas, elas ficam enrijecidas e elas acabam se fechando. E qualquer inflamação que se tenha dentro da artéria acaba o quê? Arrebentando. Então o consumo de açúcar, ele é um perigo para as pessoas de idade. Não somente o açúcar branco, mas alimentos que se transformam em açúcares no corpo. Sim, existem açúcares, a frutose, a sucralose, N tipos de açúcares. O mais legal ainda é o açúcar das frutas, né? Que seja consumido moderadamente também. Então, pessoas de idade, há um grande problema no consumo de açúcar. Pessoas jovens também, há um grande problema no consumo de açúcar. Daqui a pouco eu estou virando aqui como é que é o Kennedy lá dos Estados Unidos, lá, aquele senhor lá. Daqui a pouco eu tô com o microfone aqui. Não como açúcar. Mas é assim, eu consumo açúcar, de vez em quando eu consumo açúcar. Eu como uma rapadura, como alguma coisa, um pé de moleque, coisa assim, moderadamente. Mas o meu açúcar, na verdade, é a água salinizada. Stevia, assim, um açúcar refinado, igual stevia, igual tudo que é o açúcar líquido, digamos assim, ele é mais cancerígeno que qualquer outra coisa. Entende? Então, se stevia fosse boa mesmo, ela não estava na prateleira de supermercado. Ela não estava. Tudo que está dentro de uma prateleira de supermercado, numa prateleira de farmácia, nem sempre é bom para nós. Mas é doce, é legal. Então, gente,
assim, essas doenças modernas, elas têm a ver com o direcionamento que a mídia dá para a sua vida. O excesso de buscas de coisas nas telas do celular te leva a uma pressão para você se enquadrar nesse padrão que está sendo basicamente bombardeado para você. Você precisa se encaixar nesse padrão. Há uma pesquisa que número X de pessoas, ao se enquadrar nesse X, não sei o que lá, são mais felizes, são mais não sei o que. Aí eles trazem uma psicologia reversa para que você consiga aceitar como uma verdade. Então é utilizado muito essas questões PNL, psicologia reversa, é utilizado todos os tipos de ferramentas científicas para que você consiga aceitar de forma simples, sem questionar aquilo que está sendo dado para você. E isso acaba, dentro do seu ambiente, programando o seu ambiente para que você siga um caminho de infelicidade. Se você prestar atenção, você nunca está satisfeito com algo que você está fazendo. Você está fazendo alguma coisa, logo você está fazendo outra, você está fazendo outra, você está fazendo outra e você está saindo fora de si. Pesquisa científica sobre o uso de adoçantes é assustadora. Exatamente. Não é à toa que a indústria proibiu a produção de outras fontes de açúcar natural. Por exemplo, frutas como chia, entre outras. Tudo é pago, tudo tem dinheiro envolvido para que nada venha à tona. Quando há uma pesquisa que venha contra a indústria alimentícia, a própria indústria do veganismo, a própria indústria do vegetarianismo, entende? Acabou levando as pessoas para uma baixa frequência cerebral. Eu fui vegetariano por 12 anos. Passei por essa fase também. Então não estou falando aqui coisas que eu não sei. Eu fui vegetariano 12 anos. Eu não entendo como é que eu consegui isso. Eu fui vegetariano 12 anos. E eu mudei minha opinião. Eu comecei a pesquisar e mudei minha opinião. E tu acha que eu fiquei preocupado com as pessoas que iriam me julgar porque agora eu estaria comendo carne? Eu gosto muito do meme do Piquet, que a repórter diz pro Piquet assim: Piquet, e agora, Piquet, o que você tem a dizer sobre isso? O que o Piquet diz? Eu tô cagando para a opinião das pessoas. Entende? Você mudar a tua opinião para que você se sinta, mudar uma opinião sua, mudar um conceito seu, você mudar para que você se sinta bem, você vai estar preocupado com o julgamento das outras pessoas? Aqui, ó, to believe. Aqui, ó. Entende? Eu mudei minha opinião, eu mudei meu conceito e mudei minha dieta. E, cara, é sensacional a mudança que eu tive no meu corpo, no meu sistema biológico, mental, emocional. Então, muitas coisas que eu aprendi estavam equivocadas. E eu, por falta de conhecimento, sim, fui induzido a isso. Até que chegou o momento que eu disse, porra, não é assim que funcionam as coisas.
eu preciso ter a minha própria opinião. Então eu vou pesquisar sobre e vou ter a minha própria opinião. E eu fui pesquisar e comecei a pesquisar e olhar para as situações e assim, pronto, vou voltar a comer carne e deu para os cocos. E voltei a comer carne e deu para os cocos e me sinto muito bem. Me sinto melhor ainda. Me sinto com força mental, raciocínio, meu raciocínio é assim, a minha inteligência melhorou. Eu me considero uma pessoa inteligente. Eu me considero uma pessoa forte emocionalmente. Eu me considero uma pessoa forte fisicamente. Eu me considero uma pessoa forte na entrega de soluções, na entrega de resultados. Eu me sinto assim. A partir do momento que eu me senti forte com o meu sistema biológico também. Então, é uma soma das coisas. Agora, se a pessoa não está afim de se alimentar de carne, se ela abomina tudo isso, enfim, eu tenho uma consciência diferente, eu respeito, porque eu passei 12 anos por isso. E eu fui através, primeiramente, pela questão espiritual. E eu entendi que a questão espiritual, ela não é o suprassumo da verdade, que existem outras fontes também, né? Hoje também existem outras fontes que a gente sabe, então, que trazem um outro tipo de conhecimento. E é aí que você começa a colocar a balança para funcionar, você começa a pesar as coisas, entende? Aquilo que está te fazendo bem, aquilo que não está te fazendo bem, aquilo que te faz bem e aquilo que te deixa cada vez melhor. O vegetarianismo, eu estava bem, mas eu não estava totalmente da forma como eu gostaria de estar. Entende? Então, tudo é um processo. E passar por essa fase de 12 anos foi muito importante para mim. Melhorou minha consciência espiritual, melhorou porque eu fazia buscas nessa área há muito tempo, melhorou a minha consciência no todo, na convivência com animais, enfim, entender as plantas, entender a energia do todo, foi muito importante para mim. Mas eu precisei mudar por causa dessas doenças psicossomáticas que eu olhava e eu não tinha capacidade de reação. A partir do momento que eu me senti forte, eu comecei a ter capacidade de reagir. O meu corpo trabalhava de forma diferente com as reações. E hoje eu posso dizer que eu estou muito contente, entende? Com tudo que aconteceu. Não me arrependo desse processo passado, mas serviu agora para mim ter uma opinião formada sobre as duas partes. Exemplo natural, por exemplo, fruta, carne bovina vermelha é uma fonte única para o nosso corpo. É muito importante. E daí eles suplementam muito, né? Sim, conheço um rapaz que ele suplementa, mas é força de suplementos que toma. A suplementação, ela é muito importante. Ela não deve ser a única fonte de nutrientes. Ela é muito importante. Porque os alimentos, eles já não oferecem o nível nutricional que eles ofereciam há muito tempo atrás. Então, hoje se produz em larga escala para alimentar o mundo e, basicamente, para alimentar animais, para que nós possamos se alimentar dos animais também. Então, é cômico isso, né? Então, nesse processo de produção em larga escala, eu compro uma banana hoje que veio da Bahia. Ela foi colhida verde, ela não teve o tempo de maturação, de formar todo o nível nutricional dela.
ela vai passar por um longo período de transporte, vai receber condimentos para não estragar, vai chegar no supermercado, ela vai para uma câmara fria, ela vai amadurecer no caminho, vai amarelar no caminho, e vai chegar no supermercado e vai ser jogado mais condimentos em cima para ela não estragar, para durar mais tempo. Aí ela vai para uma gôndola, ela fica mais tempo nessa gôndola, e aí o Marco vai lá e depois de basicamente de todo esse processo, eu vou lá e vou comprar essa banana. Qual o nível nutricional dessa banana? Basicamente é 30% de nutrição comparado àquela banana que é orgânica, que é colhida lá no pé, maturada no pé da banana, na bananeira. Entende? Então, o nível nutricional dos alimentos está muito baixo, mas muito baixo mesmo. Basicamente tudo é colhido verde, né? Só ver os filmes da Sociedade da Neve. Como os caras sobreviveram. Ah, sim. É. É muito legal isso dali. Muito legal. Se tiver, é Sociedade da Neve, é isso? Que eles se alimentavam à base de peixes e alguma coisa assim, carnes, eu acho, de variadas, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem, mas eu já vi, tá? Muito, muito importante. Então anotem e assistam esse filme que a Cláudia acabou de colocar aí, A Sociedade da Neve. É muito, muito legal. Traz bastante informação. Então, para um vegetariano se alimentar, ou um vegano se alimentar somente de vegetais, ele está basicamente dando para o seu organismo uma nutrição muito pobre. Aí que entra uma suplementação. Mas mesmo fazendo essa suplementação, o corpo não consegue absorver o máximo dessa suplementação, porque há outros processos de digestão. Entende? Pode haver uma absorção rápida, pode haver uma absorção rápida. Eu já fiz suplementação e faço suplementação. Eu faço hoje de uma forma diferente. Eu prefiro comer adequadamente e suplementar menos do que usar mais suplementação do que me alimentar adequadamente. Entende? Então, basicamente, eu faço uma refeição completa no dia. Claro que eu uso alguns suplementos também, cálcio, vitamina K, K2, magnésio, tudo num só. E também suplementação de multivitamínicos e minerais, água salinizada, que é um suplemento também, que vai se transformar em sódio no corpo, né? O que mais que eu faço? Uma refeição completa. Completa que eu digo de comer assim, comer mesmo, que é o almoço. E depois de manhã é um café, depois uma fruta no meio da tarde, enfim. E essa é minha rotina, eu me sinto super bacana com isso, tá? Então, como diz o nosso amigo Bill, coma 50% a menos, entende? Daquilo que você iria comer. Reduza 50% a tua alimentação e você vai ver como o teu organismo vai trabalhar, como o teu cérebro vai trabalhar, como você vai se tornar uma pessoa de raciocínio rápido. É impressionante quando você coloca menos alimento no teu corpo. Então, gente, essas doenças hoje, psicossomáticas ou doenças modernas, elas estão muito mais ligadas à fraqueza mental, à falta de conhecimento e tudo isso leva a um certo vitimismo, né? Né, Medusa? Olha a outra. Vem cá. Tá chorando por quê? Dá um oi aqui pro povo aqui. Vem aqui. Aqui. E conta ali do que você se alimenta, Medusa. Olha aqui. A medusa, ela se alimenta de uma ração muito especial. cheia de coisas boas para ela, né? Então, assim,
A fraqueza mental, ela está relacionada diretamente com a má alimentação, com excesso de açúcares e também com um nível de espiritualidade muito baixo, de autoconhecimento de si mesmo, certo? Então, aí a pessoa começa a cair nessas notícias, começa a ir atrás de coisas que não fazem sentido e começam a afastar-se de si mesmo e construir um ambiente doentio. Oi. E esses ambientes doentios acabam estragando a vida de pessoas. Ou essas pessoas acabam estragando suas próprias vidas, porque não conseguem permanecer no próprio ambiente. Elas mesmas transformam o ambiente caótico pelo seu nível de pensamento maluco durante o dia ou durante a noite. Não conseguem dormir, basicamente, à noite, não conseguem acordar com uma saúde recuperada, com uma energia recuperada no seu sistema biológico. E mental também, espiritual também. Então uma coisa leva a outra. Deixa eu ver que hora aqui que... Meu pai do céu, eu falo pra caramba. Gente, isso mesmo. Ó, Medusa, estão te chamando de linda ali. Então, 70% cru de preferência orgânico tem mantido minha constância em lucidez mental. Exatamente, isso é muito importante. Que é 100% de nutrição no organismo, né? Reduz a quantidade de frituras, enfim, e também alimentos cozidos, né? Porque no cozimento também se perde nutrientes. Então, galerinha, hoje falar sobre saúde, né? Prestar muita atenção no que a mídia traz, no que os especialistas trazem, tá? Prestar muito atenção em tudo isso, porque para de mexer um negócio aqui. Prestar muita atenção no que esses noticiadores trazem para dentro da sua casa e tenha muita fortaleza mental. Para ter muita fortaleza mental, você precisa ter uma fortaleza física também, certo? Tendo a fortaleza física, mental, emocional, aí a consequência vem que é a fortaleza financeira também, tá? Então, gente, por hoje era isso. Vou parar de falar. Por hoje era isso. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão pelo compartilhamento de informações, gratidão pela troca de conhecimento, tá? Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz, na alegria, na prosperidade, na abundância que todos vocês merecem. Kelly, bom te ouvir de novo. Estamos sempre aqui. Um beijo no coração, fica bem, saúde para todos vocês, mental, emocional e muita fortaleza financeira na vida de todos vocês. Nos vemos na próxima semana e eu volto a dizer aqui, deixar mais um recado aqui, tá? Um recado bem sério. Falando dessas doenças psicossomáticas, se você que estiver ouvindo, que estiver passando por alguma situação, que você precise de uma conversa, que você precise de um entendimento, uma orientação de alguma coisa que vinha fazer sentido para você, fique muito à vontade para me chamar, para conversar. Estou à disposição, tá? E se eu achar que devo lhe dar mais informações sobre algum profissional que venha lhe ajudar também, pode ter certeza que eu lhe indicarei, tá bom? Então fique muito à vontade comigo, eu sou muito aberto, sou muito acessível também, tá bom? E não precisa ficar com vergonha de mandar mensagem para mim, não precisa ficar com medo de mandar mensagem para mim, eu sou bem acessível e gosto muito de ajudar as pessoas com aquilo que estiver no meu alcance, certo? Então, de novo, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem em paz, na alegria, na prosperidade, na riqueza e na abundância que todos vocês merecem. Fui!